Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que está estudando. Seguimos falando sobre a obra dos Delitos e das Penas de Marquês de Beccaria, no vídeo de hoje trazendo o capítulo 7 dessa incrível obra. E no capítulo 7 deste livro, Marquês de Beccaria fala sobre os indícios de crime, os indícios de uma infração penal. Para Beccaria, quando se tem muitas provas, porém todas elas precisam uma das outras para se sustentarem, então essas provas não merecem receber tanta atenção, por assim dizer, porque tirando uma dessas provas, todas as demais cairão. Marquês de Beccaria fala que, por outro lado, em havendo provas independentes por si só, mesmo juntando várias provas, e uma delas, porventura, for uma prova ilícita, tirando ela, as demais provas conseguirão subsidiar uma eventual condenação. Marquês de Beccaria ainda fala sobre provas perfeitas e provas imperfeitas. Para ele, as provas perfeitas são aquelas que, tendo uma que de fato comprove, não restando qualquer dúvida, aqui nós trazemos um juízo de certeza daquela conduta, o réu ele já merece ser condenado. Por outro lado, a prova imperfeita é aquela prova em que não tem como deixar de lado a probabilidade. E Marquês de Beccaria fala muito sobre probabilidades nesse capítulo. Não há como deixar de lado a probabilidade desse réu ser inocente. Porque juntando uma, juntando duas, juntando três provas, ainda assim é difícil de fazer um juízo de certeza. Marquês de Beccaria segue falando que é necessário que as leis sejam claras, para que o julgador, o juiz, ele não precise ficar fazendo grande interpretação e muitas das vezes agindo por paixões, por desejos ocultos, porque uma lei ela não é clara. Então, de acordo com Beccaria, a lei precisa ser clara para que o próprio cidadão consiga compreender aquela lei, e ao longo dessa obra ele fala várias vezes sobre isso. A necessidade de o cidadão conseguir compreender claramente o que uma lei está dizendo. E Marquês de Beccaria finaliza esse capítulo dizendo que os julgamentos precisam ser públicos. Também precisam ser públicos as provas que estão no processo. A opinião, que é talvez o único laço das sociedades, porá freio à violência e às paixões. Então é necessário, de acordo com Beccaria, que as provas, que o julgamento sejam públicos, para que a sociedade compreenda e freie as decisões trazidas por paixões, a violência, muitas vezes causada por algumas das instituições da persecução criminal, para que a sociedade põe freio a esses abusos. Então o povo dirá: não somos escravos, mas protegidos pela lei. Esse sentimento de segurança que acaba trazendo para a sociedade, tendo um julgamento, provas, enfim, de tudo isso de forma pública, inspira a coragem e equivale a um tributo para o soberano que compreende os verdadeiros interesses. E ao final desse capítulo, o Marquês de Beccaria ainda dá uma provocada, quando ele fala: não entrarei em outros pormenores sobre as precauções que exigem o estabelecimento dessas espécies de instituições. E ele finaliza dizendo: para aqueles aos quais é necessário tudo dizer, tudo eu diria inutilmente. Esse Marquês de Beccaria
até forte com suas palavras, trazendo reflexões profundas sobre o crime, sobre o criminoso e aqui especificamente sobre a forma que ele entende as provas, os indícios, que é o nome desse capítulo, os indícios, como eles devem ser tratados dentro do processo penal, as provas perfeitas, as provas imperfeitas, enfim, como o Marquês de Beccaria compreende os indícios, as provas dentro de um processo. Marquês de Beccaria, nós podemos perceber ao longo da obra, ele é claramente um garantista, um forte garantista mesmo, beirando as ideias de Luiz de Ferraioli, da obra Direito e Razão, que chegou muito, mas muito depois. Naquela época, Marquês de Beccaria já trazia um olhar mais garantista, uma necessidade da gente preservar direitos do réu, da vítima e coibir os abusos, as arbitrariedades do Estado. Espero que você tenha compreendido este capítulo 7 da obra dos Delitos e das Penas. Em breve teremos o capítulo 8 e seguiremos com os capítulos dessa incrível obra. Espero que você esteja gostando, tá bom? Um grande abraço e bons estudos!